E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui ao canal do Kablan. Nessa videoaula vamos fazer aqui essa prova de avaliação diagnóstica de entrada aí de português. Vamos ver qual é que é dessa prova aí. Lembrando que eu não manjo nada de português, mas vou ler com vocês porque eu acho que o problema de vocês é leitura, viu? Não sabe ler? Então vamos ler. Leia o texto abaixo. A chuva estava diminuindo e a garota estava caminhando pelo centro da calçada com a cabeça erguida para que os esparsos pingos de chuva lhe caíssem no rosto. Ela sorriu quando viu Montag. Oi! Ele respondeu o cumprimento e disse: O que você está tramando agora? A chuva é tão boa, adoro andar na chuva. Acho que eu não gostaria, disse ele. Você gostaria se experimentasse. Nunca experimentei. Ela lambeu os lábios. Até o gosto dela é bom. O que você faz? Fica por aí experimentando de tudo? Perguntou ele. Tudo e mais um pouco. Ela olhava para algo que tinha na mão. O que você tem aí? Disse ele. Acho que é o último dente de leão do ano. Não pensei que pudesse encontrar um ainda nesta época do ano. Já ouviu falar que é bom esfregá-lo debaixo do queixo? Assim, ela tocou o queixo com a flor, rindo. Por quê? Se a flor deixar marca, significa que estou apaixonada. Deixou? Quase não havia outra coisa a fazer senão olhar. E então, disse ela, você ficou com o queixo amarelo. Ótimo, agora vamos experimentar em você. Não vai funcionar em mim. Vamos ver. Antes que ele pudesse se mexer, ela havia colocado o dente de leão sob seu queixo. Ele recuou e ela riu. Não se mexa. Ela sondou embaixo do queixo dele e franziu o senho. Então, perguntou ele. Que pena, disse ela. Você não está apaixonado por ninguém. Infere-se desse texto que... Bom, aí já começa com as perguntas difíceis, né? Infere-se. O que eu vou saber? Inferir. Inferir é tirar a informação, certo? Infere-se desse texto aí o quê? A garota ficou confusa com as estações do ano. A garota sentiu frio ao se molhar com a chuva. Montag e a garota já haviam se encontrado antes. Montag e a garota tinham alergia a dente de leão. Montag fica preocupado com a saúde da garota. Bom, em nenhum momento ele falou para ela sair da chuva porque está frio. Podia ficar resfriada. Se eles tivessem alergia, eles não teriam esfregado o negócio no queixo. Se a garota tivesse confusa, ela não está confusa, só não imaginou que encontraria o dente de leão naquela época lá. A garota sentiu frio? Não. Então aqui é o seguinte, mano, eles já se conheciam já porque ele falou com ela assim como dois conhecidos já, eles já se conheciam já. Então vamos dizer aqui, já se conheciam, certo? Se você acha diferente, comenta aí nas alternativas, deixa nos comentários aí. Mais um texto, esse é o que ferra esses textos. Leia o texto abaixo. Uma dica poderosa para manter a casa limpa e aprender o tempo todo. Não sei se acontece com você, mas para mim é um pouco difícil parar de arrumar e faxinar a casa depois que eu começo. Depois que começou, você quer mais. Mas por quê? Se faxinar não é assim uma atividade inerentemente prazerosa? Em uma palavra, dopamina. A espuma das pastas de dente e do shampoo não melhoram a eficácia desses produtos. Elas simplesmente estão ali para que você veja que algo está acontecendo. Um progresso está sendo feito. Quanto mais você esfrega, mais espuma se acumula. O ponto é que, quanto mais frequentemente somos capazes de perceber o progresso sendo feito em qualquer atividade, seja faxinar, escovar os dentes ou lavar o cabelo, mais fácil é se habituar a ele, por causa da liberação de dopamina. A dopamina, nesse sentido, pode ser considerada a molécula do quero mais, como diriam Daniel Lieberman e Michael Lang, autor do livro The Molecule of More, totalmente dedicado ao assunto. Podemos utilizar o poder da dopamina de maneira intencional para realizar o que queremos em nossas vidas e no nosso aprendizado. Por exemplo, esses dias finalizei a leitura de um livro que gerou várias anotações. Em vez de anotar tudo de uma vez só, eu dividia as anotações por capítulo. Toda vez que eu terminava de ler e fazer as anotações de um capítulo, eu sentia uma sensação de conquista, sinal da dopamina sendo liberada. E isso me estimulava intensamente a ler e anotar mais. O melhor é criar rotinas para observar e celebrar os pequenos progressos frequentemente. No fim do dia, manter a casa limpa e arrumada e a aprender o tempo todo talvez não sejam objetivos assim tão diferentes. Bom, esse texto aí é um artigo de opinião, um diário,
uma carta ao leitor, uma notícia, uma resenha de livro? Aqui eu tenho minhas dúvidas, mas resenha de livro não é porque não está falando de nenhum livro. Uma notícia também não está falando de notícia nenhuma, não. Aí, ó, como ele disse lá no começo, falou diretamente comigo. Ele falou assim, ó, não sei se acontece com você, que no caso é quem tá lendo, né? Mas pra mim, e Biriri Bororó começou a falar. Então aí, ó, já fico assim na dúvida se pode ser uma carta ao leitor, porque tá falando com o leitor, tá falando comigo. Eu tô lendo, me senti que ele tá falando comigo. Artigo de opinião, não tá dando opinião sobre alguma coisa assim. Artigo de opinião, não é artigo de opinião. Não tenho certeza, mas não é. Pra mim não é. Diário não tá contando nada da sua rotina aí do dia a dia, não tá contando diário nenhum, não. E aí, por consequência, aí só sobrou a C de novo, né? Eu vou de C aí, seja o que Deus quiser. Uma carta ao leitor, porque tá falando comigo. Vamos ver aqui o que tá falando aqui, ó. Uma dica poderosa para manter a casa limpa e aprender o tempo todo. Disponível em tal. É, uma dica, carta ao leitor. Qual trecho apresenta a informação principal desse texto? Não sei se acontece com você, mas para mim é um pouco difícil parar de arrumar a faxina na casa. A espuma das pastas de dentes e o shampoo melhora a eficácia desses produtos. Podemos utilizar o poder da dopamina de maneira intencional para realizar o que queremos. Em vez de anotar tal, isso me estimula intensamente a anotar. Bom, de novo, dá até para desconfiar, né? Mas eu vou dizer de novo, viu? Assim, ó, podemos utilizar o poder da dopamina de maneira intencional para realizar o que queremos. É muito C aí, viu? Se fosse no Enem eu já estava desconfiando, já que eu estava fazendo merda. Leia o texto abaixo. Chico, tá muito caidinho, vamos sair um pouco. Nem as pirâmides do Egito são capazes de curar meu desânimo. Pirâmides do Egito? Só vamos dar uma voltinha no quarteirão. Nesse texto, a palavra caidinho, no primeiro quadrinho, foi utilizada para evidenciar que Chico havia se perdido, indicar que Chico estava abatido, mostrar que Chico sofreu uma queda, revelar que Chico estava apaixonado, sugerir que Chico havia se machucado. É, né? Abatido, né? Tá caidinho, tá meio caído aí, abatido, né? Aliás, eu vou parar de marcar as alternativas, viu? Para você assistir o vídeo aí. Leia o texto abaixo. Olha-me, olha-me, o teu olhar sereno e brando. Entra-me no peito como um largo rio, de ondas de ouro e de luz, límpido entrando ao ermo de um bosque tenebroso e frio. Fala-me, em grupo doudejantes, quando falas por noites cálidas de estio, as estrelas acendem-se irradiando, altas semeadas pelo céu sombrio. Olha-me assim, fala-me assim, de pranto, agora, de ternura cheia, abre em chispas de fogo essa pupila, e enquanto eu ardo em sua luz, enquanto em seu fulgor me abraço, uma sereia soluce e cante nessa voz tranquila. Entendi, foi nada. Uma característica do parnasianismo, de novo, presente nesse texto é a menção à cultura grega, a representação de um fato histórico, a valorização de bens materiais, o rigor da formatação dos versos em soneto, o tom contido do eu lírico. Bom, o parnasianismo diz a lenda que é uma das coisas mais chatas que existiu na literatura aí, né? E aí eu vou nessa linha aí, viu? Se é chatão, é parnasianismo. E aqui, ó, tá certinho aqui, né, ó, soneto, né, ó, tem aqui, eu esqueci o nome desses negócios aqui, mas eu sei que é assim mesmo, né, tem 4 aqui, 4, 4, 3, 3, aí eu não sei falar isso aí não. Mas isso aqui é um soneto, né, pelo que eu me lembro aí, faz muitos anos aí que eu vi essas coisas aí, cara, não lembro não, hein. Mas é parnasianismo, né, parnasianismo aí. Cultura grega, falou de cultura grega aqui, nem vi, mano. Grupos do bosque, luz límpido, entrando, estrelas, grupos, aldejante, não falou nada de deus grego aqui não, velho. Então já vamos fazer o quê? Já vamos já aqui, ó. Mencionou a cultura grega? Não vi nada disso, não. Então já vamos eliminar essa daqui, já não falou nada. Representação de um fato histórico. Ixi, fato histórico. Não tem nada de fato histórico aqui. Valorização de bens materiais. Deixa eu ver aqui. Ondas de ouro e de luz límpido, largo rio, peito, teu olhar sereno e brando, por noites cálidas estios semeadas do céu sombrio,
Agora, ternura não falou de bens materiais aqui também não, viu? Isso aqui eu vou também não vou deixar quieto. O tom contido do eu lírico. Cara, pra mim a formatação aí rigorosa aí, porque o parnasianismo é a questão estética, né? Valorizavam muito a estética do negócio, em detrimento aí do conteúdo aí, ficava falando palavras rebuscadas, né? Tem umas palavras aí esquisitas aí. E a formatação aí é soneto, depois eu vou confirmar lá, mas é isso mesmo, soneto. Eu lembro que é esses negócios aí. Eu vi isso aí, né? Leia os textos abaixo. Texto 1. Vestígios divinos. Na Serra de Marumbi. Houve deuses aqui, se não me engano. Novo Olímpio talvez aqui fugia. Zeus agastava-se, Afrodite ria. Juno toda era orgulho e ciúme insano. Nos arredores, na montanha ou plano. Diana ou Diana, caçava. Acteon a perseguia. Espalhados na bruta serrânea. Ainda há uns restos de forjas do vulcano. Por toda esta... Ah, mano, o bagulho chato da prela. Viajei no tempo. Texto 2 aqui, ó. Viajei no tempo e fui buscar a razão do meu viver, no Olimpo renascer. Encontrei-me com Afrodite, uma deusa, acredite. Por ela me apaixonei. Oh, que lindo Deméter. Oh, é um milagre da fertilização. Ensinou a fazer o pão. Perdido no labirinto, me achei. Flechas no coração. Trovejou, brilhou, Zeus ordenou. Chegou a hora de festa familiar. Foi até o sol raiar. Poseidon trouxe um mar de harmonia para mostrar sem fantasia que lindo é viver para se amar. Apesar de pertencer a épocas distintas, uma característica do texto 1 que permanece no texto 2 é os deuses aí. Ele falou de um monte de deuses aí, não vou nem ler as alternativas aqui, ó. Exaltação de elementos da natureza, idealização do pensamento positivo, referência a deuses da mitologia grega. Óbvio. Mais um C aí para coleção de Cs. Eu falei que não ia marcar, né? A relevância dos trabalhos artesanais, nada a ver, nada a ver. Leia o texto abaixo, aí, ó. Se ligue. Ao sair, desligue. Nesse texto, a forma verbal desligue foi usada para expressar uma ordem, formalizar um convite, marcar uma advertência, mostrar uma súplica, reforçar um alerta. Ao sair, desligue a luz. Desligue. Pô, aí você ficou com dúvida aqui, mano. Expressar uma ordem. Ao sair, desligue a luz. Vá. Vá embora. Vá embora. Desligue. Sei lá, velho. Convite não é. Convite já não é, não. Convite não. Marcar uma advertência. Se beber, não dirija. Se sair, desliga. A advertência seria: se ligue ao sair, desligue. Se beber, não dirija. Desligar, dirigir é diferente, né? Mostrar uma súplica. Ninguém está suplicando nada aqui, não. Expressar uma ordem. Se ligue, ao sair, desligue. Não, isso aqui não é ordem, não. Ordem é desligue essa porcaria aí, não tem nada a ver. Bom, advertência e alerta. Agora ficou aí a questão, hein? Alerta pode ser... Não, advertência pode ser aquele negócio do cigarro. Vocês não podem ver cigarro, né? Que é para maior de 18 anos. Mas você vê quando aparece a propaganda de cigarro ou de algum remédio, fala assim: Ministério da Saúde adverte, fumar prejudicial à saúde. Isso aí é uma advertência. Agora, alerta. Atenção. Cuidado ao dirigir. Atenção. Se sair, desliga a luz. É alerta. Atenção, alerta. Vou de advertência, viu? Mais um C aí, mano. Tem muito C aí, viu? Tô achando que tá tudo errado, viu? Muito C nessa prova aí, viu? Sei lá, mano. Leia o texto abaixo. O desapego necessário para a mudança essencial. Todos nós temos uma natureza particular, uma visão de mundo individual e determinada por nossos modelos mentais. Agimos e pensamos de acordo com nossas crenças e valores para cada um de nós. Nossa maneira habitual de agir e pensar é certo, mas em determinadas situações nossos modelos mentais não são suficientes ou adequados para dar conta das respostas que precisamos dar às situações específicas da vida. Particularmente penso que, muitas vezes, essas justificativas estão relacionadas com algo ainda mais profundo e que raramente paramos para refletir. O quanto estamos apegados a padrões habituais de pensar e agir?
Muitas vezes somos apegados a crenças e pensamentos, mesmo aos pensamentos negativos e disfuncionais. Quantas vezes você já se pegou incomodado por causa de um pensamento que, sem querer tê-lo? Parece que ele tem vontade própria e insiste em permanecer na mente. De fato, tudo é desenvolvido na mente e o que importa é ter a noção de que você não é o seu pensamento. Seja capaz de não se identificar com os pensamentos intrusos que te incomodam e não se deixar perturbar, principalmente os pensamentos que não estão de acordo com os seus valores e propósitos de vida. Com essa prática, você irá perceber que, ao mesmo tempo em que você observa os seus pensamentos e os sentimentos, alguém observa a sua experiência e esse alguém é você mesmo. O processo de melhoria e crescimento pessoal passa primeiro pela reflexão e observação de nós mesmos. A primeira mudança é no pensar, é no agir e até mesmo na percepção e perspectiva de como avaliamos os acontecimentos da vida. Não se trata de fazer um esforço para mudar internamente, mas sim saber observar o que limita ou que lhe dificulta a obtenção dos objetivos e sonhos. Em seguida, a mudança começará a expressar-se sem que você negue a si mesmo. Desapegue-se para ser cada vez melhor. Disponível aí, Carlos Legal, sei das quantas, desapego, sei das quantas. Nesse texto, nos trechos, por causa de um pensamento sem querer tê-lo. Parágrafo 2. E o que lhe dificulta a obtenção dos objetivos? Parágrafo 3. A predominância da linguagem arcaica, coloquial, padrão, regional, técnica. O que lhe dificulta a obtenção dos objetivos por causa de um pensamento sem querer tê-lo. Padrão, né? Padrão, não está coloquial, não está antigo, não está regional, porque não tem sotaque, técnica, não tem nenhuma palavra técnica aí. Linguagem padrão, norma culta aí, padrão, né? Padrão, essa aí. Ixi, mas é mais um texto aqui, meu Deus. O cortiço. O Zuzunzum chegava ao seu apogeu. A fábrica de massas italianas ali mesmo na vizinhança começou a trabalhar. Engrossando o barulho com o seu arfar monótono de máquinas a vapor. As corridas até a venda reproduziam-se, transformando-se num verminar constante formigueiro assanhado. Agora, no lugar das bicas, apinhavam-se latas de todos os feitos, sobressaindo as de querosene, que com um braço de madeira em cima, sentia-se o trapejar da água caindo na folha. Algumas lavandeiras enchiam já as suas tinas, outras estendiam nos coradouros a roupa que ficava de molho. Principiava o trabalho. Rompiam as gargantas os fatos portugueses e as modinhas brasileiras. Um carroção de lixo entrou com um grande barulho de rodas de pedra, seguido de uma algazarra medonha algaraviada pelo cachorreiro contra o burro. E durante muito tempo fez-se um vai-vem de mercadores. Apareceram os tabuleiros de carne fresca e outros de tripas e fatos de boi. Só não vinham hortaliças, porque havia muitas hortas no cortiço. Vieram os ruídos mascates, com suas latas e quinquilharias, com as suas caixas e candeeiros, objetos de vidro e com o seu fornecimento de caçarolas e chocolateiras de folha de Flandres. Cada vendedor tinha o seu modo especial de apregoar, destacando-se o homem das sardinhas, com as cestas de peixe penduradas, à moda de balança, de um pau que ele trazia no ombro. Nada mais foi preciso do que seu primeiro guincho estridente e gutural para surgirem logo como por encanto uma enorme variedade de gatos que vieram correndo a cercar-se dele com grande familiaridade, roçando-lhe nas pernas arregaçadas e mirando suplicamente. O sardinheiro os afastava com o pé enquanto vendia o peixe à porta das casinhas, mas os bichanos não desistiam e continuavam a implorar. Arranhando os cestos com o homem cuidadosamente tapava, mal servia ao freguês. Para ver-se livre de um instante, por turnos era necessário tirar para bem longe um punhado de sardinhas, sobre o qual se precipitava logo aos pulos o grupo dos pedinchões.
Cara, cansa só de ler, mas é que o Curtiço tentei ler uma vez, cara, é muita gente, muita confusão. O livro todo já é uma confusão, porque acho que foi de propósito, porque parece mesmo um curtíssimo, né? Uma zona que não dá nem pra um monte de gente, personagem já tem umas horas, eu fiquei perdido lá, parei de ler. O objetivo comunicativo desse texto é anunciar um produto, dar uma instrução, expor uma opinião, narrar uma história, relatar um fato. É um texto narrativo, né? Narrou a história aí, tá narrando a história que tem os vendedores, é o dia a dia aqui do Cortiço aqui, tá narrando, narrador. Esse texto tem como contexto social a herança de hábitos característicos da vida rural, a importância da pesca para a economia local, a representação do crescimento da classe comerciante, né? Parecia tudo quanto é sorte de mais uma vez o C. C de novo, cara, C, não sei. Consumo da arte pelas classes populares, fluxos migratórios. Não falou nada de ferrovia ali, não. Texto 1. Vixe, tá falando texto 1 é porque vai ter texto 2. Ai, meu Deus, misericórdia. A gente não precisa de muito para ser feliz. Mudei de casa, de emprego, de vida. Hora de repensar coisas e sentimentos acumulados para garantir espaço para o que realmente importa. Nunca gostei de ter mais do que o necessário para viver. Apesar... se você tem muito, dá pra vir, cara. Vou deixar meu pix aqui pra você, dá pra vir. Apesar de às vezes achar que o erro à mão com as roupas e caderninhos de anotações, mas percebi que ainda havia muito a reduzir. Cresci com ensinamentos constantes sobre a importância de olhar para a necessidade do outro. Meus pais sempre me estimularam a doar brinquedos, livros e até um pouco do meu tempo para alguém que precisasse. Ter demais passou a incomodar muito. Arrumo o meu armário constantemente e sigo o seguinte critério: se não usei determinada peça de roupa durante uma estação inteira, é o momento para direcioná-la para alguém que faça melhor uso. Com os sentimentos idem. Sabe aquela frase: onde não puderes amar, não te demores? Pois bem, deixando de lado toda a discussão sobre sua autoria, Frida Kahlo, Augusto Branco ou Eleonora Duse, é a mais pura verdade. Não dá para acumular sentimentos sem reciprocidade. Não dá para ser sempre a pessoa que se desdobra pelos outros. A gente não precisa de muito para ser feliz, mesmo. Débora Dias, a gente não precisa de muito para ser feliz, médium, sei o que lá, é o livro aí. Texto 2. Estudantes mineiras criam um projeto de arrecadação e doação de livros estudantis. Duas estudantes mineiras criaram um projeto de arrecadação e doação de livros apostilas estudantis. A ideia é conectar pessoas que podem doar e aquelas que precisam receber o material. A iniciativa partiu da estudante de farmácia Maria Vitória Almeida Chaves, 20 anos, Sabará, na região metropolitana, que queria doar os materiais que usou no pré-vestibular. Ela postou a intenção, mas percebeu que a demanda foi muito maior do que imaginava. Eu falei para minha amiga Camila e ela sugeriu nos juntarmos e fazermos algo maior para ajudar mais gente, conta Maria. As duas então uniram forças e criaram um projeto que, em menos de um mês, ajudou mais de 40 pessoas. Elas recolhem os livros de quem se dispõe a doar e repassam para quem precisa. A gente entrega na casa das pessoas ou elas mesmas buscam. É tudo conversado, explica Maria Vitória. Ela desenvolve a iniciativa em Sabará e a parceira Camila Barbosa, 19, em Belo Horizonte. Mas a ideia deu tão certo que as duas já receberam propostas de ampliação do projeto em outras cidades, como Juiz de Fora, na Zona da Mata e São Paulo. Esses textos são semelhantes porque abordam projetos de apoio à educação, discutem a respeito da organização de objetos, expõem a importância de troca de sentimentos, mostram formas de conexão entre pessoas, tratam da doação de bens a quem precisa. Eu vou de E, né? Trata de doação de bens a quem precisa, né? Aqui tá falando que o cara doava até o tempo, não que o tempo seja um bem, né? Aliás, é um bem intangível, na verdade. Enfim, vamos lá, vamos ver o que tem mais aqui. Leia novamente os textos A Gente Não Precisa e a Estudante Mineira criaram para responder as questões. Não precisa ler porque você lembra, né? Você acabou de ler, então você sabe do que se trata e você não vai precisar ler de novo. No texto 1, no trecho para garantir espaço, a palavra destacada foi escolhida para expressar condição, indicar causa, marcar finalidade, mostrar comparação, sugerir proporção. Finalidade, para conseguir espaço, né? Garantir espaço, finalidade. Texto. No segundo parágrafo, a autora apresenta a sua argumentação baseando-se em citação de autoridade, dados de pesquisa, experimento científico, fatos históricos, relato pessoal. Segundo parágrafo, a autora apresenta a sua argumentação baseando-se em relato pessoal. Quer ver? Essa eu vou ter que ler de novo aqui. Quanto? Segundo parágrafo, né? Cresci com ensinamentos. Pessoal. Ela cresceu com os pensamentos. É o relato pessoal dela lá que os pais dela ensinaram para ela, né?
O texto 2 foi escrito para divertir o leitor, descrever uma cena, ensinar um procedimento, narrar uma história, informar o leitor. Cara, parece uma matéria de jornal, né? Parece um artigo. Eu vou falar que é informar o leitor. Narrar a história. Não, deixa eu ver aqui o negócio, peraí. Isso aqui, ó, é de um, quer ver? Mansur, Rafaela Mansur. Inclusive, Mansur tem uma mulher que comentou no meu vídeo aí, o sobrenome dela é Mansur, hein, mano? Deixa o saco. Estudantes mineiros criaram um projeto, arrecadação, doação de livros, o tempo disponível. Então, isso aqui parece uma notícia, né? Informar o leitor aí, informar o leitor. Mas eu tô na dúvida aí se pode narrar uma história. De certa forma tá narrando a história das meninas aí que criaram um negócio aí, viu? Eu tô na dúvida aí, viu, gente? Eu vou deixar essa daí mesmo, vou deixar essa daí. Bom, leia o texto abaixo. Morangos. Você sabe onde ficam as sementes dos morangos? Ela perguntou. Algum lugar em seu interior. Ele respondeu. Não, são os pontinhos amarelos que ficam do lado de fora. Aqui, ó. Ela disse, apontando cuidadosamente para os pontos do morango quase maduro. Se a semente é algo tão importante, por que elas não ficam protegidas dentro do morango, como em outras frutas? Ela olhou pensativa por uns instantes. Talvez o morango seja uma fruta otimista. Nesse texto, infere-se que o morango é uma fruta otimista porque amadurece com facilidade, apresenta um tamanho pequeno, as suas sementes ficam expostas. Né? É otimista porque acredita que ninguém vai roubar as sementes, tipo assim, né, mano? Eu acho que não. Mas é otimista porque está falando da semente e falou que é otimista por causa disso. E falta muito ainda, hein, velho? Isso aqui é muito longo, cansativo pra caralho. Lê o texto abaixo. O mar dentro da concha e as frustrações da vida adulta. A gente acredita em cada coisa quando é pequeno, né? Quando eu era criança, minha mãe tinha uma concha no criado mudo. Ela comprou em alguma lojinha da praia. Era daquelas bem grandes, lindas, que dizem que dá para ouvir o mar. Eu sempre ficava no quarto dela, deitada na cama e morrendo de vontade de pegar o escondido para ouvir o mar naquela concha. Minha mãe não gostava que eu mexesse muito nas coisas para não quebrar. Eu pensava como isso era possível, ouvir o mar dentro de uma concha se eu estava bem longe da praia. A espécie da concha fazia barulho. Uma passagem secreta bem pequena que levava direto para o mar? Ou tinha um pouco de mar bem no fundo dela? Nunca soube, mas eu chutava de qualquer um desses aí. Eu acreditava que aquele barulho era do mar mesmo e ninguém me convenceria do contrário. Na escola eu fui aprender que era um fenômeno da física, alguma coisa de onda, eco, sei lá. Aliás, por causa da física, essa concha perdeu o encanto para mim. A concha mágica virou só uma mentira que eu acreditei na vida toda. Me senti enganada, afinal o mar estava longe mesmo e ela era uma só concha como outra qualquer. É isso que acontece quando a gente cresce. Para quase tudo que você acredita, a vida tem 1000 teorias, estudos e fatos para te provar que não é real. E é por isso que os adultos são tão mais chatos do que as crianças. A vida poda a gente. Talvez eu fosse muito mais feliz se eu tivesse uma conchinha no lado da minha cama para ouvir o barulho do mar quando precisasse me acalmar. Hoje em dia eu não colocaria uma concha dessas no ouvido porque sei que é mentira, mas vivo escutando vídeos de barulho de mar. Grande hipocrisia. Que texto engraçado, né? Nesse texto aí a terminação inha, da palavra lojinha, foi usada para indicar infantilidade, marcar intensidade, reforçar deboche, sugerir simplicidade. Infantilidade, eu vou de infantilidade porque ela tá falando aqui quando ela era criança, né, mano? Lojinha, intensidade, deboche, sugerir simplicidade. É simplicidade, na verdade, viu? Não tem nada a ver com criança, não. Aqui é simplicidade. Uma lojinha, não é uma lojinha qualquer, né? Quer ver? O parágrafo foi no primeiro parágrafo, né? Quando era criança, ela comprou em alguma lojinha, sabe? Em alguma lojinha. Uma lojinha qualquer aí. É simplicidade. Eu vou de simplicidade aqui. É uma lojinha aí, qualquer aí. Lojinha. Nesse texto, o trecho a gente acredita em cada coisa quando é pequeno, né? A palavra destacada foi usada para demonstrar condição, destacar causa, indicar tempo, marcar comparação. Eu vou de tempo, né? Quando? É uma interjeição, não sei como é que chama isso aí não. Interjeição? Advérbio, sei lá.
Esse negócio aí, quando, não lembro, essas classes das palavras, já esqueci. Quando é alguma coisa aí que modifica aí alguma coisa, né? Quando é pequeno. De tempo, né? Quando é pequeno aqui, ó, quando é criança, né? Sei lá, indicar o tempo. Condição. A gente acredita em cada coisa quando é pequeno. Porra, agora eu fiquei na dúvida, hein, mano? Porque condição é condição de ser criança, né? Uma condição, né? Quando é pequeno, ela tava na condição, porra, demonstrar condição. Quando é pequeno, porque quando o tempo é muito óbvio, né? Quando, né? Quando você vai lá, indica tempo, né? Ixi, mano. E seja, tem muito C já, né? Eu vou de condição. Quando você é criança, entendeu? A condição, na condição de criança você acredita em qualquer coisa. Então não tem nada a ver com o tempo. Eu acho, né? Eu não sei, cara. Eu não sei, na verdade. Mas eu vou aqui na lógica aqui, né? Demonstrar a condição, né? Ela acredita quando? Quando ela é pequena, a criança. Quando você é adulto, você não acredita mais. É isso aí. Falta muito ainda, é muita coisa isso aqui. Mas leia texto abaixo. Ó, mano. Se você não me der se inscrever no canal, as lanternas chinesas. Quem nunca viu uma foto de uma lanterna vermelha e não relacionou com a China imediatamente? Quase tão antigas quanto a história da China, as lanternas chinesas devem datar de antes de 250 a.C. E são um dos mais importantes símbolos chineses. As lanternas mais comuns são as vermelhas e ovais, decoradas com amarelo ou dourado, que representam a prosperidade e a boa sorte. Só que nem sempre a lanterna foi usada para decoração e atrair prosperidade nas festividades chinesas, como o Ano Novo. Ela se originou como uma melhoria para manter o fogo usado como iluminação, já que o papel protegia a chama de ser apagada pelo vento e ainda oferecia uma forma mais difusa de luz. Hoje em dia, apesar de não haver mais a necessidade de prática para as lanternas chinesas, elas ainda são usadas e apreciadas pelo povo chinês, que continuam a ser um meio de expressão artística, tanto em termos de funcionalidade como em decoração. E são lindas mesmo, adoro, principalmente quando são colocadas em tons degradê. Cristiane Marotti, As Lanternas Chinesas, China, Minha Vida, disponível não sei o que lá. Qual trecho desse texto apresenta uma opinião? Tão antigas quanto a história da China, as lanternas mais comuns são as vermelhas, continuam a ser meio de expressão artística, elas são lindas mesmo, adoro. Lógico, né? Opinião dela aqui, ó. Acha linda e ela adora. Falta muito aí, velho. Porra, cansado já. Trópicos da Terra. Os trópicos são um conjunto de linhas imaginárias presentes no planeta Terra, também conhecidos como paralelos. Esses paralelos são determinantes no mundo inteiro, pois direcionam ou diferenciam suas zonas climáticas. No total, são dois, sendo um presente no hemisfério norte, trópico de Câncer, e outro no hemisfério sul, trópico de Capricórnio. Os trópicos cortam a Terra no sentido leste-oeste e não se encontram entre si. Além de terem função relacionada às zonas térmicas da Terra, também influenciam nas estações do ano, como a presença do solstício de equinócio. O Brasil é um país continental, por esse motivo conta com dois paralelos cruzando o seu território, sendo eles a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio. O trópico passa por 3 estados brasileiros, Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo. A linha imaginária determina no país as zonas climáticas, interferindo diretamente na divisão climática característica da zona temperada, pois é onde ocorrem estações do ano diferentes do resto do país. Nos 3 estados do sul brasileiro, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, é comum observarmos a presença de 4 estações bem definidas, com características próprias, sendo o inverno bastante rigoroso, a primavera com árvores coloridas, com flores, outono com árvores que perdem folhagem e o verão quente, o que pode ser bastante incomum no restante do território. Mendonça, não sei o que lá, Trópicos da Terra, legal. Nesse texto, o trecho sendo eles a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio, no terceiro parágrafo, o termo destacado retoma os paralelos, né? A gente está falando dos paralelos aí, pô. Os paralelos, ou os trópicos, paralelos, né? Cadê? Onde que é mesmo? Terceiro parágrafo. O Brasil continental, por esse motivo, conta com 2 paralelos, ó.
até destacar para você aqui, ó, dois paralelos. Dois paralelos. Entendeu? Sendo eles, tal, quem? Os paralelos. Linguagem utilizada nesse texto é comum em bate-papos entre amigos? Não mesmo. Bilhete de família? Não. Livros didáticos. Livros didáticos, né? Parece um livro de geografia aí, esse negócio. Livros didáticos. Tá acabando isso aqui, meu? Pelo amor de Deus, fala que tá acabando, fala. É fada, sem fantasia. Fenômeno na internet brasileira, Kéfera. Eu leio um texto de Kéfera, mano. Eu odeio essa Kéfera, pô, de Kéfera. Chega agora aos cinemas nacionais com a É Fada. Inclusive sumiu, né? Ainda bem, né? Comédia inspirada no livro Uma Fada Veio Me Visitar, de Thalita Rebouças. Não está em julgamento a atuação, personalidade em seu dia a dia, mas sim a qualidade narrativa da longa que obra cinematográfica. Nesse sentido, É Fada falha de forma incontestável. Lógico, a mina é o que? A YouTube, mano. Luna, Clara, não sei o que lá, é uma adolescente que foi criada pelo pai e que acaba de trocar o colégio. Ela tem dificuldade para lidar com os novos colegas. Um dia recebe a visita de uma fada madrinha, Kéfera, que passará a ajudá-la no dia a dia da escola. A fada bola um plano perfeito para Luna. Luna adquiriu a fama maior que o colégio. A garota deve mudar toda a sua personalidade e agir como todas as outras pessoas do local. É verdade que o filme oferece. Seu momento redentor, de redenção, em que a jovem diz com todas as letras que todos devem ser do jeito que são, tal momento, no entanto, é rápido. Dentre os poucos pontos positivos destacam-se a trilha sonora do elenco. Sim, os atores não comprometem o mesmo, e mesmo Kéfera mostra uma boa presença em cena. Eles só mereciam uma trama melhor e mais original. 2. O filme não deixa nada a desejar. Ótima comédia adolescente. Ri muito. Kéfera é linda e arrasou. Não, essa aqui é fã da Kéfera, né? Não vai falar mal. Com relação ao filme É Fada, os autores desses textos apresentam uma crítica negativa sobre o filme, avaliam o filme com opiniões distintas. Vamos estar falando lá, deu os pontos positivos. Essa aqui está falando que o filme é perfeito, maravilhoso. Defendem posições complementares, destacam que o filme tem ideias confusas, produzem uma análise incoerente sobre o filme. Opiniões distintas, na minha opinião aí, opinião distinta. Uma breve história da estereoscopia. Camadas de história constrói o atual sucesso do 3D no cinema e seu ingresso nas salas de estar com os aparelhos de televisão. Nossos bisavós, a partir de meados do século XIX e XX, já namoravam a tecnologia hoje descoberta. Em 1833, Charles Watson construiu aparelho de espelhos muito simples, mas engenhoso, por meio do qual visualizava desenhos tridimensionais em relevo. Um olho mirava uma nossa, tá demais, já tô cansado. O outro, sua equivalente, sua quase gêmea. E no cérebro se dava a fusão mágica. Esse aparelho, o estereoscópio, ainda hoje encontrado nas feiras de antiguidade, foi o precursor do 3D. Ao casar-se com a fotógrafa, invenção ainda da infância detonou. Oh meu Deus do céu, que coisa. É difícil para ler isso aqui. Uma expressão de imagens tridimensionais que se avaliam da riqueza de detalhes surgindo de espetacular. Dá licença. O tema desse texto é a expansão da tecnologia 3D, a influência da tecnologia 3D, a origem da tecnologia 3D, o resultado da tecnologia 3D, o sucesso da tecnologia 3D, a origem da tecnologia 3D. Vou falar da origem aqui, ó. Precursor, tá falando aqui, ó, quer ver? Hoje o atual sucesso no 3D, certo? Mas tá falando aqui, ó, precursor, eu vi essa palavra em algum lugar. Desenhos tridimensionais, ó, 3 dimensões em relevo. Precursor do 3D. Tá aí, ó, origem do 3D, precursor que veio antes. Eu sei, mas não devia. Eu sei que a gente se acostuma, mas não devia. A gente se acostuma a morar em apartamentos em fundos e não ter outra vista que não as janelas ao redor. E por que não tem vista? Logo se acostuma a não olhar para fora. E por que não olha para fora? Logo se acostuma a não abrir de todo as cortinas. E por que não abre as cortinas? Logo se acostuma a acender mais cedo a luz. E à medida que se acostuma, esquece-se o sol, esquece o ar, esquece a amplidão. A gente se acostuma a acordar de manhã sobressaltado porque está na hora, a tomar café correndo porque está atrasado, a ler jornal no ônibus porque não pode perder tempo da viagem,
A comer sanduíche porque não dá para almoçar. A sair do trabalho porque já é a noite. A cochilar no ônibus porque está cansado. A deitar cedo, dormir pesado sem ter vivido o dia. A gente se acostuma a esperar o dia inteiro ouvir no telefone. Hoje não posso ir. A sorrir para as pessoas sem receber um sorriso de volta. A ser ignorado quando precisa tanto ser visto. Triste. No texto eu sei que a gente se acostuma. A palavra destacada é exemplo de linguagem coloquial, né? A gente. Oxa. Linguagem coloquial, não vou nem ler o resto, né? Culta, jornalística, não. Regional, técnica, não. Panda da luz, trigêmeos na China. Panda da luz a trigêmeos na China. Isso aqui é uma notícia, né, mano? Vou nem ler o texto, velho. Olha o título. Panda dá luz a trigêmeos na China. É uma notícia, velho. Ah, esse texto científico. Oh, uma notícia, mano. Vou nem ler, mano. Já chega, já cansei, já, mano. Depois você me fala aí se é notícia ou não, viu? Mas só pelo título é notícia. Capítulo 3, Helena. Helena? Era uma moça de 16 anos, delgada, sem magreza, estatura um pouco acima da mediana, talhe elegante, atitudes, a face de um moreno pêssego. Tinha a mesma imperceptível penugem da fruta, tirava a cor, naquela ocasião. No trecho C, os próprios olhos alcançassem as pupilas ao céu, linha 7, a conjunção destacada expressa, linha 7, 5, 6, 7, os ombros e C, os próprios olhos alçassem as pupilas. Se os cabelos castanhos como os olhos, em vez de dispostos em duas grossas tranças, lhe caíssem espalhadamente sobre os ombros, e se os próprios olhos alçassem. Tá. Aqui é a condição, né? Ela fala assim, ó. As linhas puras, severas do rosto pareciam as tranças arte religiosa. Agora aqui, ó. Se os cabelos castanhos, como os olhos, em vez de dispostos em duas grossas tranças, lhe caíssem espalhadamente sobre os olhos, e se os próprios olhos alçassem as pupilas ao céu, dissereis um daqueles anjos adolescentes que traziam a Israel as mensagens do Senhor. Não exigiria a arte maior correção e harmonia de feições, e a sociedade bem podia contentar-se com a polidez de maneiras e a gravidade do aspecto. Eu vou de condição, né? Condição, causa. Concessão, condição, conformidade, consequência, causa. Condição, na verdade, né? Ó, se ela tivesse o olhar, né, os olhos levantados, sei lá, o cabelo tal, então é seus próprios olhos, né? A condição, né? Não sei, se tiver errado também é problema seu que tá copiando aqui. Leia o texto abaixo, Jéssica Guimarães. Isso aqui parece um currículo, né? O que é isso aqui? Não, isso aqui é um post de internet, alguma coisa assim do tipo, olha lá, curtir, comentar, vou nem ler o resto. Nesse texto, no trecho pessoal, tome cuidado, a forma verbal destacada indica um alerta, um convite, um pedido, uma instrução, uma ordem. Pessoal, tomem cuidado. Pessoal, cuidado. Tomem cuidado. Vamos ler, vai. Venho aqui expor minha indignação quanto à falta de responsabilidade desta empresa. Fiz uma compra e, como veio com defeito, devolvi e deixei como crédito, como o produto que eu queria não tinha mais em estoque, pedi o estorno. Fiz uma nova compra e novamente veio com problemas. Pedi o estorno e eles simplesmente pagaram o valor total desse último pedido e tiraram o valor do estorno anterior e estornaram o que restou. Ou seja, fizeram como se eu tivesse usado o crédito, já expliquei várias vezes e eles não querem entender. Pessoal, tomem cuidado e aos prejudicados vão atrás dos seus direitos. Uma ordem, uma instrução, um pedido, um convite, um alerta. Tá alertando aí os consumidores, hein? Acabou, mano? Acabou! Acabou nada, tem mais um aqui. Acabou, moleque. É isso aí, ó. Então, com muito sacrifício aí, li tudo para vocês, certo? Deixa nos comentários aí se você concordou com alguma alternativa que eu coloquei aí, né? Se a gente acertou alguma, porque realmente eu não sei.
Tamo junto, é nóis. Vejo vocês nos vídeos de matemática, né? Que aqui é o canal de matemática, certo? Tamo junto, é nóis. Se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa aquele maravilhoso like. E aí, amiguinho, gostou do vídeo? Se você gostou, se você curtiu, quer aprender muito mais, se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa o seu like. Também segue o professor lá no @procablan, tá certo? Ajuda o Pro. É nóis, tamo junto, até a próxima.